Olá, meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós. Uma alegria estar aqui com vocês hoje para poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Já gostaria que você pegasse sua Bíblia e deixasse ela aí mais ou menos no gatilho. Sou o pastor Léo, pastor da igreja Azaz, uma igreja que está em plantação. A gente passou um período aqui no prédio da Porta Hall e acho que há um mês ou 2 meses nós estamos em um novo prédio aqui próximo também, na região do Cruzeiro. Estamos muito felizes de estar aqui novamente, porque esse ambiente é um ambiente onde nós vivemos muitas coisas boas e com certeza continuaremos vivendo. Que Deus abençoe sua vida. Hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho a respeito de chamado. E muitas das vezes, quando nós falamos de chamado, nós estamos nos preocupando com, muito provavelmente, as nossas vocações. E é certo que cada um de nós, ao sermos participantes do reino de Deus, nós somos de fato desafiados a servir a esse reino através de uma vocação, né? E o certo é que cada um de nós nascemos com uma vocação. Cada um de nós temos características e qualidades que remete a nós uma responsabilidade de trazer o reino de Deus à terra, a levar essa mensagem de amor e esperança ao coração das pessoas, a anunciar essa notícia tão maravilhosa de que Jesus resolveu todos os nossos problemas através do seu sacrifício vicário. E a partir daí nós entendemos então que existe sim uma missão, existe sim um chamado missional, existe sim uma necessidade de avançarmos. Mas nós vivemos em um tempo que a performance, ela tem sido hipervalorizada. Esse tempo, eu digo, não somente dentro da igreja, mas em contexto cultural e secular, a performance e a alta performance, ela tem sido hipervalorizada. E isso acabou também chegando dentro do cenário da igreja local. Então, quando nós nos achegamos para nos relacionar com o Senhor, com a igreja, com a vida da igreja local, começam a surgir em nós algumas preocupações. Quais são as preocupações? Nossa, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Qual é o meu dom? O que eu posso fazer para ajudar, para servir? De certa forma existe também uma necessidade pontual, é óbvio que sim. O grande problema é que dentro dessa pergunta que não quer se calar, né, o que eu vim fazer no mundo, para o que eu fui criado, o problema é que nessa busca desenfreada por um propósito, essa busca desenfreada por respostas, essa busca desenfreada pode nos levar a convicções erradas. E essas convicções erradas podem nos levar a um cenário em que a nossa mente, em que o nosso coração, por mais que estejamos sinceros diante do Senhor, estejamos ainda mais confusos, estejamos com a nossa mente mais bagunçada e a gente acaba se perdendo, e mesmo desejando ser uma peça útil no reino de Deus, em alguns momentos a gente acaba não conseguindo, a gente acaba não se encaixando, ou às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa diferente daquela que fomos chamados para fazer, e isso pode acabar complicando o nosso relacionamento com o Senhor. E dentro dessa corrida desenfreada pela performance, pelo fazer, essa corrida desenfreada pela vocação, pela missão, nós acabamos criando uma geração que é muito solúvel, que ela é muito performática, mas ela é vazia, que ela até faz muito, mas que no fundo ela nem sabe o porquê ela está fazendo, ela só está fazendo, ela está no automático. No contexto da igreja local, às vezes ela está numa escala, então ela vai para a escala. No contexto da vida e propósito pessoal, ela tem um trabalho, então ela tem que bater um ponto, e ela está lá batendo ponto. Só que ela não consegue responder perguntas básicas como: o porquê você faz o que você faz? O que te tira da cama todos os dias pela manhã, o que traz paz, alegria no seu coração, para que você continue não só sobrevivendo, mas desfrutando de uma vida com propósitos.
E isso não só na nossa caminhada pessoal, porque a nossa vocação não é uma vocação só para dentro, ela também é uma vocação para fora. Da mesma forma que nós temos dons, habilidades, características para servir ao reino de Deus internamente, através daquilo que se faz na igreja local, nós também temos dons, vocações e características maravilhosas para que nós possamos levar o reino de Deus aonde quer que a gente esteja. No nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, os nossos vizinhos, nossos amigos e irmãos, uma vez que nós somos chamados para fora também. A pergunta é: nós estamos apenas sobrevivendo ou nós de fato desfrutamos de uma vida com propósito ao caminhar com o Senhor? E então o que nós precisamos é desmistificar algumas coisas em nossa mente e também no nosso coração, através do entendimento de quem Deus é, o entendimento do seu reino e o entendimento dos seus planos ao nosso respeito. Nós não estamos em uma corrida. Por que nós não estamos em uma corrida? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não se atrasa, Ele não está preso dentro do tempo. O nosso Deus, Ele é um ser atemporal. Então eu gostaria muito de te chamar a atenção nesse sentido. Parece que a gente vive atrasado, é ou não é verdade? Parece que a gente vive correndo. Alguém te liga: e aí fulano, como é que você está? Está corrido, estou na correria, estamos correndo. E aí, como é que foi seu final de semana? Meu amigo, não deu tempo nem fazer a metade do que eu queria fazer. E aí, como é que está lá no trabalho? Nossa, não tem ideia do tanto de coisa que tem para fazer. E vamos ser sinceros, a gente poderia trabalhar de noite, o trabalho não ia acabar, não é verdade? O problema é que a gente se submeteu a essa correria e a gente se esqueceu que o nosso Deus, Ele é um ser atemporal, Ele é o Senhor do tempo e Ele não está atrasado. Então nós não precisamos correr para tentar ajudar Deus naquilo que Ele tem a fazer, porque todas as coisas, elas irão acontecer dentro do seu tempo, dentro do seu propósito. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma vida relaxada, mas nós somos convidados a descansar no Senhor, na força do seu poder. E então, nós precisamos desmistificar algumas coisas, na nossa mente, no nosso coração. E a pergunta certa a fazer é: qual é o verdadeiro chamado de Deus para a nossa vida? Qual é o verdadeiro chamado de Deus para a nossa vida? E é aqui que eu quero convidar você para que você pegue sua Bíblia, ou que acompanhe conosco aqui através da projeção, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, eu leio na versão NVI, Marcos capítulo 3, os versículos 13 e 14, eu gostaria de compartilhar essa palavra para você, e que a gente pudesse alinhar algumas coisas na nossa mente e no nosso coração, para que nós pudéssemos descansar no Senhor e em quem Ele é, e que nós possamos sair daqui essa manhã fortalecidos nas convicções de que Deus tem gerado em nós através da sua palavra e do seu Espírito. Marcos capítulo 3, os versículos 13 e 14, eu leio a versão NVI, apenas esses dois versículos inicialmente, para que nós possamos ter uma direção para a palavra que vai ser compartilhada hoje. O texto diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si, repita comigo, chamou a si, repita comigo, chamou a si, aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, repita comigo, junto dele, escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos fazer entender que o chamado primário da vida de qualquer homem e de qualquer mulher é um chamado relacional. O chamado primário na vida de qualquer pessoa que dá base, sustentação, longevidade a qualquer caminhada espiritual é o chamado relacional. Aqui nesse texto, Jesus está falando Marcos está falando que Jesus subiu em um monte e ele chamou algumas pessoas, não para uma missão inicialmente, mas chamou essas pessoas para si. Jesus está chamando os seus discípulos em primeiro lugar para um relacionamento. Jesus de fato vai enviar os seus discípulos para uma missão,
depois de um bom período de caminhada, conhecimento, relacionamento, profundidade. Então nós precisamos entender que Jesus primeiro chama para si, e aquele que ele quis, os quais vieram, o texto vai dizer, junto dele, proximidade, relacionamento, profundidade. Escolheu 12, designando-os como apóstolo, para que estivessem com ele. E só no final do texto que ele vai dizer, e os enviasse para pregar. Nós precisamos entender que a primícia do evangelho, a primícia do relacionamento cristão, é um chamado relacional, é um chamado a um relacionamento. Esse chamado missional, ele existe, como eu disse para vocês, ele é importante, mas ele vem depois. A proposta de Jesus é vir para ir. Primeiro ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que às vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, e ao invés de ir a Ele, nós queremos ir ao trabalho, ir à missão. E eu não estou dizendo que nós temos que parar de fazer tudo, não, eu quero dizer que simultaneamente, eu preciso em primeiro lugar estar no Senhor, para depois falar pelo Senhor. Eu preciso em primeiro lugar estar no Senhor, para depois anunciar o amor do Senhor. Eu preciso experimentar aquilo que Ele tem para me oferecer, só depois eu posso levar isso para outras pessoas. E o grande problema é que na maioria das vezes nós, com uma falsa ideia e visão de compromisso, comprometimento e responsabilidade, nós estamos indo às vezes aos trancos e barrancos, uma vez que nós não precisamos. Nós temos um lugar para onde voltar, nós temos um colo aonde deitar, nós temos uma paz, uma graça, uma sustentação que o Senhor tem para nos dar. Então o chamado, em primeiro lugar, ele é relacional. Nessa manhã eu venho aqui hoje para alertar o seu coração, que nós precisamos, em primeiro lugar, ir para o Senhor, é vir para ir. Primeiro vinde a mim, depois é ide após mim. Sempre é o vir que desemboca no ir. É óbvio que de contrapartida tem muita gente que vai para Jesus e quer ficar só em Jesus, ele também não quer ir. É tão bom estar no colinho de Jesus que eu não quero mais fazer nada, eu quero só vir para o culto, sentar na cadeira e desfrutar. Isso também não está certo, mas se a gente não for para Ele primeiro, tudo que a gente fizer não vai ter o fim que nós queremos, que Ele deseja que tenhamos. Então nós precisamos entender que o chamado de Deus em primeiro lugar é para estarmos com Ele. Nada pode atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor, nem mesmo a sua obra, nem mesmo a missão que Ele nos entregou. E a pergunta é, como está o seu relacionamento com o Senhor? O nosso relacionamento com Jesus é aquele relacionamento apenas de sobrevivência? Qual é o relacionamento de sobrevivência? É aquele que eu só como para não morrer. É aquele que é só no culto de domingo, assim, eu vou no culto de domingo e eu vou tentar pegar tudo que eu posso, porque o resto da semana eu nem lembro que Jesus existe, agora só no outro domingo, que eu vou comer mais um pouquinho do meu relacionamento com Ele. Então, eu fico dependendo de pastores e eu fico, nossa, o pastor podia pregar uma palavra muito boa, porque eu estou precisando muito. E eu fico dependendo de louvores, eu fico dependendo de mensagens motivacionais, uma vez que o meu quarto continua lá, uma vez que Jesus continua me esperando naquele ambiente, uma vez que o Espírito Santo continua batendo na nossa porta, uma vez que existe um chamado de Deus dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É por isso que Deus não chama aqueles que são bons, é por isso que Deus não chama aqueles que são fortes, ou que pelo menos se denominam bons ou fortes. Ele chama os que estão cansados, e Ele chama os que estão sobrecarregados, porque esses têm consciência e convicção de que eles precisam de Jesus. Existem muitas pessoas que eles têm também uma falsa sensação de grandeza, uma falsa sensação de fortaleza, aonde eles acham que eles podem todas as coisas, e que eles estão bem, que eles estão fortes, e não é essas pessoas que o Senhor tem chamado nesses dias. O Senhor tem chamado as pessoas que têm consciência de que sem Ele eles não podem fazer nada. A Bíblia é bem clara, dizer, sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Não há nada de bom em nós que seja apenas de nós mesmos. Tudo de bom que existe em nós é porque veio do Senhor através do seu Espírito.
E todo grande chamado, ele começa de um encontro com Deus. Todo chamado nasce de um encontro com Deus. O chamado de Paulo, talvez um dos chamados mais poderosos que já existiram registrado na história, no contexto bíblico, ele nasceu de um encontro com Jesus, onde ele diz: mestre. Moisés, o chamado de Moisés, que foi um chamado grandioso, ele até tem uma tipificação do próprio Cristo. O chamado de Moisés nasceu com o encontro com o Senhor, naquela sarça que ardia, que se queimava, mas não se consumia. Sabe, tudo de bom que a gente pode fazer, e tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, começa de um encontro com Ele, de um relacionamento com Ele. Por isso, talvez nós precisamos sair desse culto hoje com uma convicção: eu preciso entrar para dentro do meu quarto, fechar a porta, dobrar os meus joelhos, e só sair de lá quando eu tiver convicção de que eu tive um encontro com Jesus. Sair de lá só quando eu tiver certeza que o Espírito Santo de Deus está habitando o meu coração. A primeira parte do nosso chamado é estar com Ele. É por isso que Deus não chama pessoas que são capacitadas, Ele chama pessoas que são necessitadas. Ele escolhe coisas loucas, fracas e desprezíveis. Foi assim durante todo o tempo. E não é porque Deus faz acepção de pessoas, é porque algumas pessoas estão disponíveis, outras não estão. É por isso que Jesus escolhe uma mulher samaritana, uma vez que todo mundo desprezava ela. É porque aquela mulher tinha uma sede tão grande de conhecer a Deus, de conhecer o Senhor, de conhecer o reino de Deus, que ela estava completamente disponível para se relacionar com Jesus. Quem se lembra da parábola das bodas? O Senhor prepara uma grande festa de casamento, e Ele então manda chamar os convidados, e então esses convidados começam, um após o outro, dar desculpas, dizendo: não posso porque eu comprei uma junta de bois, eu não posso porque eu me casei agora, eu não posso porque eu comprei uma terra, eu não posso por isso. E eles estavam indisponíveis, eles estavam indisponibilizados, eles estavam na performance do fazer, eles estavam na caminhada do agir, mas eles não tinham tempo para aquilo que de fato importava, que era estar na mesa, no banquete, comendo e desfrutando de um relacionamento com o Senhor. Os escolhidos não tinham fome, não tinham tempo e não tinham disponibilidade. Então o Senhor fala: está tudo bem, já temos uma festa, vai pelas ruas da cidade, vai pelos becos, vai por todos os lugares, e tragam todas as pessoas que não merecem estar nesse lugar, porque nós iremos fazer uma linda festa com essas pessoas. Então foram chamados todos que estavam famintos e disponíveis. Deus não está fazendo acepção de pessoas, mas tem gente que diz sim para Ele, e tem gente que diz não para Ele. Quem diz não para Ele são pessoas que estão com a sua agenda muito cheia, com a agenda muito sobrecarregada. Aonde que Jesus nasceu? Jesus nasceu numa manjedoura, mas antes de nascer numa manjedoura, foram batidos em várias portas, dizendo: podemos entrar, essa estalagem está livre, porque nós temos uma família com uma mãe gestante, quase dando à luz, podemos entrar. Era ninguém mais, ninguém menos que Maria, mãe de Jesus, porém não tinha espaço, estava tudo cheio, não tinha como entrar. Ainda hoje Jesus bate na porta de muitos corações: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Mas muitas portas estão disponíveis para ser abertas, porque estão muito cheias, preenchidas, muito afazeres, muita performance, muito preenchimento, não há espaço para Jesus naqueles lugares. Não é que Jesus faz acepção de pessoas, a salvação é para todos, mas alguns respondem de uma forma diferente, alguns têm espaço. Sabe, talvez hoje nós estamos com a nossa casa cheia, talvez hoje nós estamos com a nossa mente cheia, talvez hoje você está aqui e você não conseguiu se conectar no culto, porque você está pensando já nos problemas que tem que resolver amanhã. Mas ainda há tempo da gente esvaziar de nós mesmos, esvaziar da nossa agenda cheia, e falar: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, e que o Senhor preencha o meu coração, e que o Senhor mude as coisas de lugar, que o Senhor me ajude a lidar com essas coisas. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o chamado primário é falar com Jesus, é relacionar com Jesus, é desfrutar desse relacionamento com Ele. Nós entendemos que esse relacionamento com Ele tem o poder de transformar todas as outras coisas. É uma coisa primeiro, que consequentemente traz outras coisas também.
O problema é que a gente inverteu os valores, a gente inverteu. Quando Jesus vai falar lá no livro de Mateus, vai dizer assim: ei, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as suas justiças, essas coisas todas serão acrescentadas. A gente fez ao contrário, a gente começou a buscar todas as outras coisas para esperar que o reino fosse acrescentado, mas não é assim que funciona. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, você vai ver coisas acontecerem na sua vida, que vai falar: como? Cumprimento de promessas, quando nós cumprimos os princípios estabelecidos pelo Senhor. E então, primeiro Jesus opera em nós, depois Jesus opera através de nós. Nosso primeiro chamado é relacional, e todo o restante é consequência de um relacionamento genuíno com Ele. Todas as outras coisas são consequência dessa. Qual? Relacionar com Jesus. Nunca perca Jesus de vista. Perca tudo, mas não perca seu tempo de relacionamento com Ele. Perca tudo, mas nunca perca a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque quando perdemos a presença do Espírito Santo, automaticamente nossa vida vai virar uma bagunça, corremos risco de perder tudo. Mas se nós temos Jesus, o Espírito Santo e o relacionamento com Deus, ainda que perdamos algumas coisas, eu tenho consciência de que tudo que eu preciso estará na minha vida. É Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Pode ser que a gente não tenha tudo que a gente quer, mas nunca nos faltará aquilo que precisamos para cumprir o nosso propósito, para sermos felizes, para cuidar das pessoas que nós amamos e para viver a eternidade com o Senhor. E caminhando para o final, gostaria de ler rapidamente com você um texto que está em João capítulo 15, os versículos 7 e 8. Esse versículo ele vem para a gente fechar com uma conclusão, entendendo que nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar em Jesus. João capítulo 15, versículos 7 e versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz: se vós estiverdes em mim, é Jesus falando, se vós estiverdes em mim, relacionamento, se vós estiverdes em mim, chamado primário relacional, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, olha o que acontece: pedireis tudo o que quiserdes. O que é tudo, gente? Sem exceção, tudo, é tudo. Pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha o poder, a autoridade que existe sobre a vida daqueles que estão em Cristo, e as palavras de Cristo nele. E aí o versículo 8 vem: nisto é glorificado ao meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós estamos sendo convidados nessa manhã a uma chamada diferente daquela que às vezes a gente ouve no dia a dia, aquela chamada performance, aquela chamada a ação, aquela chamada a posicionamento. Hoje a chamada é diferente: para tudo e volta para Jesus. Eu não estou falando de pessoas que estão desviadas, não, eu estou falando de pessoas que estão se perdendo às vezes dentro do próprio caminho. Hoje existe uma voz do Senhor dizendo: vinde a mim, vem a mim você que está cansado, vem a mim você que está sobrecarregado, vem a mim você que parece que não está dando conta de lidar com as suas coisas. Vem a mim porque em mim você pode todas as coisas. Vem a mim porque eu vou te ajudar a cuidar dessas coisas. Vem a mim que eu vou te ajudar a reorganizar suas coisas. Vem a mim que eu vou te mostrar um caminho que você ainda não tinha visto. Vem a mim porque eu sou a luz que vai clarear seu caminho, sua direção. O relacionamento com Deus e com Jesus e com o seu Espírito nos dá direção. O relacionamento com o Senhor nos dá visão. O relacionamento com o Senhor nos faz pessoas santificadas. O relacionamento com o Senhor nos faz pessoas mais produtivas. O relacionamento com o Senhor nos prepara para cumprir nossa vocação. Deus está levantando nessa manhã e nesse tempo uma geração que deseja ardentemente viver um novo nível de relacionamento com Ele. E eu quero acreditar que essa pessoa é você. Eu quero acreditar porque quando eu saí da minha casa para vir a esse lugar, eu vim carregando uma palavra no meu coração que o Senhor tinha me dado. E se o Senhor me deu uma palavra, é porque essa palavra encontraria, além do meu, algum outro coração aqui nessa manhã. Então eu queria humildemente te convidar para que você ficasse de pé junto comigo. E eu queria fazer uma oração por você.
Só que mais do que isso, eu queria que você aproveitasse esse momento de oração e que você também orasse. E por que você vai orar? Porque você vai selar aquilo que é dessa palavra, Deus usou para falar com você. Porque pode ser que algo do que eu disse aqui nesses quase 30 minutos, pode ser que uma palavra, uma frase que eu disse, Deus usou para mexer em alguma coisa dentro de você. Só que não é só sobre o que eu prego, é sobre aquilo que você permite ser uma verdade na sua vida. Então eu queria te dar essa liberdade para que você pudesse fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu entendi o que o Senhor quis me dizer hoje. Eu entendi a instrução, eu entendi que o Senhor quer me levar para um novo lugar. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E com os seus olhos fechados, eu queria que você começasse a falar com o Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã e nós temos convicção de que o Senhor tem nos chamado, Senhor, para um novo tempo. Senhor, quantas vezes nos perdemos com a ideia da performance, do fazer, do posicionamento, e quantas vezes nós estamos fazendo apenas na força do braço, apenas pelo compromisso e pela responsabilidade. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor nos trouxe uma verdade tão profunda, de que o primeiro chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, é um chamado relacional, é um chamado para um relacionamento íntimo, genuíno, verdadeiro, real. Por isso, Pai, eu quero pedir a sua presença aqui nessa manhã. Por isso, Pai, eu quero pedir que o seu Espírito alcance corações que estão cansados, sobrecarregados, corações que estão aflitos, desesperançosos, e que através do poder do seu Espírito haja uma luz que brilha, uma luz que clareia o caminho, uma luz que amplia horizontes, uma luz que redireciona, que traz esperança, vida. Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, e que juntos possamos desfrutar, experimentar um pouquinho do que é se relacionar contigo, e que saiamos daqui nessa manhã com uma certeza: não perderemos Jesus de vista, não perderemos o Senhor de vista, não perderemos esse relacionamento, perderemos qualquer coisa menos a sua presença. É Davi dizendo: Senhor, retire tudo de mim, mas não arranque de mim o teu Espírito. Senhor, tire tudo de mim, mas não me permita perder a alegria da salvação. Ei, querido, querida, que está aqui comigo nessa manhã, abra o seu coração e comece a experimentar de algo sobrenatural que pode vir sobre a sua vida, mudando tudo, mudando as coisas de lugar, reavaliando prioridades, substituindo tristeza por alegria, preocupação por calmaria, caos por paz, uma paz que excede todo entendimento, algo que só a presença dEle pode fazer. O chamado hoje é: filhos e filhas, vinde a mim, porque se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, você pode pedir o que quiser que lhe será feito, e você dará muito fruto, e nisso o nome do Pai será glorificado. Eu queria que junto com essa oração você cantasse essa canção conosco, e nessa canção você entregasse o seu coração, sua mente, sua alma e tudo aquilo que você tem ao Senhor. Venha conosco nesse louvor, nessa adoração.